Floquinhos, o frango tem 400 miligramas de creatina a cada 1 quilo. Né? E a gente já entendeu que a dose é mais ou menos 5 gramas e você vê que está um pouquinho distante. Então já clica no gostei e se inscreve no canal porque eu vou te dar 10 dicas rápidas sobre creatina. E a número 10 é exatamente sobre isso, sobre o que a gente encontra na alimentação. É fato também que no atum, na carne vermelha, no fígado, no salmão, né, a cada 1 quilo nós vamos ter aí por volta de 4,5 gramas de creatina. Muito mais relevante do que o frango, né? Basicamente falando aí 11 vezes mais do que o frango. Só que vai ter também por volta de 350 gramas de proteína. Se você não pesar 150 quilos, você vai estourar os 2 gramas a quilo, que é mais ou menos o ideal. Então fica inviável a gente bater creatina através da alimentação. Não é mesmo, meu amiguinho, que é branquinho igual a creatina da Growth Suplementos? Número 9. Creatina com cafeína anula os resultados, né? A cafeína, ou a 1,3,7-trimetilxantina, um alcaloide simpático mimético, que eu demorei para decorar isso, então eu tenho que usar de vez em quando, que você pode encontrar tudo sobre ela aqui no canal, é só procurar Leandro Twin mais tema quando você tiver qualquer dúvida. Ela é diurética, mas ela é levemente diurética e ela é pontualmente diurética. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você consome cafeína todo dia, você provavelmente não vai perceber o efeito de diurese. Agora, aquela pessoa que não consome nada, ou aquela pessoa que aumenta a quantidade de cafeína num dia, vai sentir. Entendendo isso, a creatina com a cafeína é totalmente possível a gente misturar. Tanto é que vocês veem que os pré-treinos, que são boas formulações, pensadas, estudadas, a gente tem ali creatina e cafeína junto. Número 8. A creatina, ela causa retenção de líquidos sim, tá? Por quê? Porque ela é higroscópica, ou seja, ela atrai moléculas de água para si. Até falei um pouco mais sobre isso no meu curso de suplementação. Só que aonde a creatina é estocada? Isso é muito importante, isso é muito relevante. Ela é estocada dentro da musculatura. Logo, ela vai atrair água para dentro do músculo. Com mais água, mais transporte de oxigênio, mais transporte de nutrientes. Então, a gente tem uma melhora do físico e não uma piora. Afinal, água dentro do músculo vai dar volume muscular, tá? Número 7, você já entendeu que também ela não vai engordar, porque algumas pessoas acham que creatina engorda, tá? Não. Leandro, mas eu comecei a tomar creatina e senti uma retenção de líquido, parece que deu uma engordada. Normalmente, quando o pessoal toma creatina, vai tomar creatina numa dieta de ganho de peso. E aí, a dieta de ganho de peso faz isso, né? Quanto mais carboidrato você tem na dieta, mais retenção de líquido você vai ter, você tem chance de ganhar gordura, e isso vai, né, esteticamente, te deixar embaçado. É um preço a se pagar do book, não tem jeito. E essa dúvida eu recebo muito dos alunos da consultoria. Leandrão, mesmo que fizer um book bem feito, eu vou ganhar um pouquinho de retenção, um pouquinho de gordura? Vai, isso é normal. Só que aí as pessoas fazem associação com a creatina, quando na verdade veio da dieta. Número 6. A creatina precisa de carboidrato para ter uma boa absorção. Mais ou menos verdade, tá? A creatina, a gente tem 2 estudos muito bons, né? Onde um nos mostra que quando tem a presença da insulina, a creatina absorve melhor. Então, se você está consumindo com carboidrato, em tese você absorveria ela melhor. E uma outra mostra que a própria creatina já faz o corpo produzir insulina, o suficiente para absorvê-la. O que eu tenho a dizer? Como você vai consumir carboidrato de qualquer jeito, vale a pena você tomar a creatina com carboidrato. Na dúvida, toma com carboidrato, em algum momento do seu dia. Número 5. Usar creatina no cutting não pode, porque vai deixar com o aspecto embaçado. Você já entendeu que não, e que a creatina, na verdade, no cutting é um fator muito favorável para você conseguir poupar massa muscular, né? Porque uma das coisas que vai fazer você poupar músculo é você continuar treinando pesado. Você vai perder força, mas se a creatina puder segurar um pouco disso, é muito bem-vindo. Essa pergunta eu recebo demais lá no Instagram, que eu abro caixinha de perguntas todo dia, se quiser me mandar a sua dúvida, @LeandroTwin. Então, creatina não é para bulking, creatina é para quem faz musculação ou uma atividade anaeróbica. E isso independente da dieta que a pessoa esteja seguindo naquele momento. Número 4. As doses de creatina são de 5 gramas para todo mundo. Mais ou menos, tá? Uma continha mais exata seria 0,07 para cada gramas, né? Para cada quilo que você pesa. Então, uma pessoa de 70 quilos, 5 gramas. Uma pessoa de 100 quilos, 7 gramas. Para quem tem mais massa muscular, eu gosto de uma outra continha, né? 1 grama de creatina para cada 10 quilos que pesa. Então, aquela pessoa que está com o percentual de gordura um pouquinho mais conservado, né? Não é nada muito baixo, não. Mas um percentual de gordura um pouco menor. Então, se ela pesar 100 quilos, 10 gramas de creatina parece fazer sentido. Número 3, tem que fazer saturação? A saturação, pessoal, é tomar essa dose que você acabou de ter essa conta 4 vezes por dia. Ou seja, você vai quadruplicar
a sua ingestão de creatina por mais ou menos 5 dias. E isso para subir o estoque de creatina rápido. E é verdade, vai subir mais rápido. Só que é necessário isso, porque a gente já entendeu que a creatina não faz mal para os nossos rins, para a nossa saúde, para nada. E que a gente pode usar direto porque não perde eficiência. Então, se a gente vai usar creatina direto, se demorar 1 semana ou 3, porque mais ou menos esse tempo que vai levar tomando uma dose normal, para atingir um pico no seu organismo de retenção, você não tem essa pressa. Agora, pode ser que sim, vamos supor que você vai ter uma luta importante de jiu-jitsu no final da semana, você não vinha tomando creatina e você quer fazer um carregamento para lutar com a creatina, né, dentro do seu organismo e te ajudar. Então aí faz sentido você usar uma saturação, senão não. E aí, dica número 2, só para reforçar, creatina não se cicla, tá, pessoal? O corpo, quando você ingere creatina, realmente o rim ele dá uma diminuída na produção de creatina. Mas quando você para de tomar, em pouquíssimos dias a produção já volta ao normal. Então não tem nenhum tipo de necessidade você ciclar a creatina. Na verdade é um péssimo negócio. Porque imagina, demora 3 semanas para fazer efeito. Aí no segundo mês você tira. Aí quando você voltar a tomar, de novo. Mas não demora 3 semanas para subir e 3 semanas para cair? Não. Para subir são 3 semanas. Para cair são por volta de 3 a 5 dias. Então você entende que o corpo não consegue reter muita creatina. Então não cicle creatina. E por fim, nossa dica número 1, você pode usar a creatina em qualquer momento do seu dia, porque ela não tem efeito imediato, certo? Opa, vai um pouquinho de carinho? Com certeza. Ela não tem efeito imediato do uso. Ou seja, usei hoje, aliás, usei agora, fui treinar e já treinei com o efeito da creatina. Não, ela tem que estocar no nosso organismo. Não, e o que eu posso tomar de pré-treino para dar um up? Beleza. Então eu vou deixar aqui neste vídeo o que realmente é eficiente para você usar no pré-treino.